Salve galera, sejam bem-vindos ao Cartolaço. Eu me chamo Thiago Dantas e hoje vamos escalar o Cartolaço FC para a rodada D número 9 do Cartola FC. É claro, vamos ver como foram o nosso time na rodada passada, fazer aquela análise também numérica e escalar aquele timaço para a rodada. Vamos que vamos, meus queridos, vamos que vamos. Cartolaço, como você foi na rodada passada? Cara, eu fiz 125. O time do sócio foi parecido também, 126. A média ficou em 71. Mas esse 125 aqui eu não achei uma mitada, tá? Por isso que eu botei na título do vídeo. Passar de 100 não é garantia de mitada, porque o sarrafo tá subindo, né? Com aumento dos desarmes e o reserva de luxo também. A galera tá mitando pesado, 180, 150. Então eu acho que mitada mesmo, acho que o 150 para lá, acho que é uma mitada para essa rodada. Mas fomos bem, tá? Subimos com algumas posições nas ligas, ganhamos aí 6 cartoletas. Tive um probleminha também que na hora que saiu a escalação do Fortaleza eu estava trabalhando, atrapalhou um pouco. E não pude mudar no meio campo. E como estava o nosso time? Eu acabei mudando de última hora aqui, ó, pro John, que não foi bem. O Porchinha aí tava com o Sacha, né? Inclusive tá no banco. Não tive cartoletas pro Matheus Pereira, por exemplo. Mas o Caio Jorge aqui, bem demais, 17 pontos. Memphis Depay perdeu pênalti, né? O Hulk fez ali 8 pontos, foi ok. Rascaeta sempre, né? Cuiabano foi nosso postinho. Toquei Cuiabano por Wesley por Cuiabano deu muito bom. Tava com Wesley no time. Escobar, roubaram desastres aí de Escobar, né? Poderia ter feito mais. Mas é isso, ó, o Brazana, nosso goleiro, 14 pontos. Voivoda, nosso treinador. Falei que potencial em gols do Fortaleza. Né? Então acertamos demais aqui com o Gustavo Mancha também. E com o Léo Ortiz, 125 pontos para o Cartolaço FC. Aqui o time do sócio, né? Que mudou, tinha o Igor Jesus, né? Tinha o Rubens, aqui não deu tempo de trocar, seria o Sacha, né? E o Giai também foi bem. O time em valorização aqui eu não consegui trocar, né? Tava o Breno Lopes no banco e o Davis estava aqui. Apesar que o Davis ia pro jogo, acabou indo o Breno Lopes. Mas o time fez 11 cartoletas aí. Deu bom, deu ruim o Estevam, né? E o Mateuzinho foi expulso, foi a zicada que atrapalhou esse time aqui. Mas tinha o Sacha, tinha o Cuiabano, Kaique Bruno, entrou aqui, Brazão. Esse foi o time valorização. Aqui tá a tabela. Palmeiras, Flamengo, de novo, Flamengo brigando, né, lá na frente. E dos SGs, galera, bateram todos, né? Que a gente indicou na rodada, que quem é sócio recebe um áudio explicativo, né? É claro, não é toda rodada que vai acontecer isso aqui, né? Às vezes acerta 3, às vezes 2 SGs. E essa rodada, se acertar 3 SGs é muito. Tá? Uma rodada muito difícil para SG. E vamos a ela, análise da rodada, né? Ceará. Pra mim, ó, um dos maiores favoritos é a Vitória, tá? Vitória ESG. Segundo os números também aí, o Flamengo, o Bahia, o Internacional, tem o SG mais difícil pouco, né? O Ceará e o São Paulo. Pra mim são os 5 melhores SG, mais Vitória. Ali é uma rodada muito difícil, muitos clássicos, né? Mas eu vou mostrar a vocês como esse jogo do Flamengo, apesar de ser um clássico, ele tem números muito positivos. Esse jogo que tem números bons para defensores, né? Cruzeiro e Atlético, mas vou estar correndo, porque o SG é difícil, né? Enfrenta o Hulk. O Corinthians tem tomado muitos gols, tá difícil acreditar nesse SG. Sem o Memphis ali, o ataque perde um pouco. O São Paulo tem um ataque bom para a rodada, com o Ferreirinha em boa fase. O Grêmio tomando muitos gols, né? Bragantino e Palmeiras, jogo difícil prognóstico. Tem chance de ser um 0 a 0, né? Como ambas marcam. O Bragantino é o terceiro colocado, gente. Jogando em casa, né? Um jogo aqui você não tem favorito, né? Assim como o Vasco Fortaleza também não. Aqui mais pro Fortaleza, tá? Para mim, pelo momento da equipe, né? Quem gosta do Verrete, eu não vou com ele. Juventude Fluminense, favorito do Fluminense. Embora o Juventude aí, né? Em casa
fez alguns bons jogos no início, tá? No campeonato. Não agora, o momento é muito ruim do Juventude. E o Ceará, um dos principais favoritos aí, é SG. Também Vitória enfrenta a pior defesa. Pior ataque, aliás. Desculpa aí, galera, que eu tô gripado. Mas vamos lá. Vamos pro escala 10. E a gente vai ver o que os números falam pra gente em termos de SG. Análise de saldo de gol dos últimos 5 jogos de acordo com o mando. Ó, Flamengo conquistando, Botafogo cedendo. Bahia conquistando, Vitória cedendo, mas bem menos, né? Bem menos aqui, Ceará também. São Paulo pouco também, né? O Santos cedeu 2 ali pro Corinthians. E Palmeiras, ó, Bragantino não cede em SG, né? Palmeiras não cedeu nenhum. E nem o Bragantino também não cede pro Palmeiras. Então, é difícil SG aqui. Os SGs que eu prefiro aqui são Flamengo, Bahia, o São Paulo, mesmo não tendo bons números, tá? O Paulo não toma muitos gols em casa, já pegou alguns SGs. E o Internacional, Ceará. Tá? São esses aí. Como eu vou mostrar para vocês aqui nos top 5 SGs. Aqui são os números, vou mostrar os números também, todos aí para vocês. Mais ou menos isso aí, tá? Não é toda a vida que a gente vai acertar os 5 igual foi na rodada passada. Inclusive, nessa, se acertar 3 é muito. Tá? São todos esses dias difíceis, deixar bem claro para vocês. Mas dos que temos, a gente tem que apostar em algum. Eu coloquei o Flamengo ali sendo melhor por essa recorrência, né? Por o Botafogo ceder tantos SGs, o Flamengo é a segunda melhor defesa. O Botafogo é muito bom em casa, tá? Em casa atropela, tá vindo bem, mas fora de casa tem números muito negativos. O Ceará ali na segunda posição, porque pega o Sport, que é o pior ataque da competição, e pegou alguns SGs em casa. O Bahia, frente ao Vitória, conquistou no Bavi, né? E também não tem tomado tantos gols. São Paulo, diante do Grêmio, não tem números bons. O Grêmio também não cede muito SG, mas o São Paulo jogando em casa favorito. E o Inter ali contra o Mirassol é favorito também. Coloquei como SG usado porque o Mirassol fura olho, né? O Mirassol é o segundo melhor ataque, com 13 gols marcados. O Inter tem tomado muitos gols, né? Por isso que eu não estou confiando muito nesse SG do Inter, não. Mas está aqui como SG usado ali. Vale também o Roger treinador. Voltando aqui, vamos aqui para análise do mercado, análise de odds. Flamengo 1,60, mas o jogo mais favorito aqui de vitória é o Internacional, né? Então a gente pode pensar no Alan Patrick, no Wesley. São Paulo 1,80, Ceará 1,90. São esses os maiores favoritos aí, segundo o mercado. Corinthians 1,8. Eu acho que sem o Memphis perde um pouco, tá? Não vou escalar jogadores do Corinthians na rodada. Fluminense 2,2. É válido. Bragantino e Palmeiras não tô confiando nessa odd aí de nenhum dos dois, tá? Vou fugir desse jogo aqui. Cruzeiro Atlético, para mim, Cruzeiro é favorito, apesar de ser um clássico, né? 2,4. Então, os maiores favoritos, segundo o mercado, lembrando que isso é baseado nos estatísticos, né? São Internacional para vitória, tá? Internacional, Flamengo, o Bahia 1,7, né? Enfrentando vitória, São Paulo e o Ceará, né? Para mim, o Ceará poderia ter uma cotação melhor do que a do Corinthians aqui. Então vamos lá para goleiros. Média de pontuação nos últimos. Eu tô pegando aqui 5 jogos, mas na verdade são 4, né? Então, tivemos 8 rodadas. Alguns times vão ter 5 jogos aqui, mas é muito difícil. Então, os últimos 4 jogos de acordo com o mando. Gosto de colocar de acordo com o mando também, que se influencia muito, tem influenciado no resultado. Metade dos visitantes vence dos mandantes, né? Vence seus jogos. E para goleiro temos aqui o Rossi do Flamengo conquistando, Botafogo cedendo bastante. Cruzeiro e Atlético, mas não confio nesse CG do Cássio.
São Paulo, eu acho um goleiro interessante para a rodada ali pegando o Grêmio, apesar de não estar custando muito ali. Mas o Rafael tem um confronto interessante. Internacional não vem conquistando nada, né? O Antony vem tomando gols. Mirassol é um time perigoso. E do Bahia aí tá bem interessante ali o Max Felipe. E do Ceará tá sendo bem escalado também, mas o Sport não cede. Lembrando que o Sport tirou esse G nos últimos jogos, né? Nos últimos 3 jogos fora. E em defesa você tem aqui Cruzeiro. Novamente o Bahia. Para visitantes não tá legal, tá? Para visitantes aqui só Fortaleza, Palmeiras, né? Pode ser. Mas não confio nesses SGs aqui. E para defesas, Bahia, Vitória, segmento razoável. O resto não chama muita atenção. Seria o do Bahia, né? O goleiro que tá mais batendo ali. Minha visão. Mas vamos lá escalar os goleiros. Como eu falei, o goleiro Rafael, eu acho uma boa para rodada. Enfrentando ali o Grêmio, tem dificuldade de fazer gols. Também acho interessante o Max Felipe, né? Tem números, a gente mostrou interessantes, uma média ali de 5,5. O goleiro do Ceará, né, que está sendo bem escalado pelo preço, pegando o pior ataque do campeonato. São os goleiros que eu acho interessantes ali para a rodada. Não Antony não. Apesar que tá barato, mas eu prefiro investir mais. Tem goleiros melhores. Certo? Também pode pegar esse G, o João Ricardo ou o Everton. Mas estão caros, não vou com esses goleiros caros. Meu goleiro vai ser o Maxley. Zagueiros. Voltando aqui para escala 10, mede pontuação nos últimos 5 jogos de acordo com o mando. Outra vez o Flamengo, né? Conquistando muito. Inclusive tem um bom jogo aéreo do zagueiro do Flamengo. Do Ceará também interessante. Internacional Mirassol não cede. Corinthians também acho muito fraco para a rodada. Não tem pega SG. Zagueiro do Bahia, né? Vitória 7. Então Bahia, Ceará novamente nas indicações, né? Flamengo. E São Paulo, que eu acho interessante. Não tem bons números ali, mas eu acho interessante. Tem de desarme não estão ajudando muito os números. Só o do Flamengo aqui. E vamos lá escalar os zagueiros. Eu vou com Léo Ortiz. 6,8. Preciso poupar na defesa. Tem sido muito escalado. E tem chance desse jeito. Tem um bom jogo aéreo, como falei. Né? Ela disse que ele não estava pontuando, né? 8 pontos aqui e 10 aqui. Né? Tá desarmando. Ferrares eu acho uma boa, mas pode ser que ele não jogue. Tá? Só o São Paulo vier com 3 zagueiros aí sim. Do São Paulo eu acho uma boa. Para quem tem 160 cartoletas ali, vale um Gustavo Gomes, né? Você gastar 10 no zagueiro é muito, mas o Vitor Gabriel para mim é um dos melhores, que ele tem um jogo aéreo bom, o Mirassol tomou um gol de cabeça. Mas eu não vou gastar em zagueiro. Assim. Léo Pereira, pelos cartoletas que a gente tem, o Marlon ali, ó, tem 2 gols, né? Pedro Henrique é um SG difícil. Quero ter alguém do São Paulo na defesa, vou fechar aqui com o Alan Franco. Vamos lá para as laterais. Lateral esquerdo, mete pontuação nos últimos 5 jogos. São Paulo, olha o Grêmio cedendo muito, né? Mas não tem constado São Paulo. Flamengo, olha o Matheus Bahia do Ceará, né? 8. Sport Sede também. Internacional Bernabé. Só que o Bernabé deu uma caída, né? Fora esse um ponto aqui, ele não foi bem também na rodada passada.
E o Capixaba, o Palmeiras não cede. Aqui o Escobar, o Corinthians cede muito, ó. Então o Escobar vale demais e o Juba, aliás, aqui é o do Vasco cedendo por Fortaleza. Só que o Fortaleza nunca sabe quem vai jogar. Mas o Juventude cede muito aqui, Fluminense também. O Fuentes pode ser uma boa. Tem desarmado bem o Fuentes. E lateral direito do Flamengo. O Vasco, né? O PH. O Fortaleza cede para lateral direito. Aqui do Ceará mais ou menos. O resto não está ajudando muito. Que joga fora ali, Internacional. Aliás, era só aqui estão ajudando muito não, os que jogam fora. O meu top 5 laterais, vamos lá. Cara, o Bernabé é uma boa, mas como eu falei pra vocês, ó, as últimas duas dele não tem desarmado, né? Um tem tomado nos gols, então não vou com ele essa rodada, tá? Não vai de Bernabé, não vou de Bernabé. Piquerez, é arriscado, SG é arriscado, tá? Não acho o Palmeiras tão favorito assim. Também não vou com ele. Apesar dele ter bola parada, pênalti, né? PH tem até sedimento ali, mas no momento que o Vasco tá, ele vem caindo também. Vê que a média dele começou muito bem, né? Depois vem caindo. Capixaba também não foi bem na passada, mas tem uma regularidade boa. Só que o confronto é difícil. Como eu gosto de falar para vocês, eu gosto de facilitar o confronto dos meus atletas. O Escobar tem sedimento muito bom também, mas tem um jogo difícil. Tá? Ele fez 6 aqui, caiu um pouco, mas tem uma média impressionante, né? Mas eu vou fechar aqui o Matheus Bahia, tá? Pra mim é o melhor lateral da rodada. Porque ele tem uma média muito alta, 8.9, e nas últimas 3, ó, vem bem. 12, 13, 10, porque tem uma assistência, tem um jogo bom para SG, né? Como a gente viu, tem segmento também. E a minha dúvida aí no outro lateral era ou Juba. Ele vem numa média muito boa, 6, 5, 5, 5, pelo no mínimo, na economia até 12, 15. O Fuentes, do Fluminense, eu acho interessante também, porque ele só tem 2 jogos, mas ele já tem 9 desarmes, tem chance de SG também. Os números estão favoráveis para o Enzo Dias, tá? Ele tem uma média baixa ainda, né? Não foi aquilo que eu esperava dele, mas quem quiser fazer essa apostinha, eu acho que também é válido. Mas minha dúvida é Fuentes ou Juba. E por jogar em casa, vou de Juba. Tá? Chega bem à frente também. O Juba, galera, tem um gol, 3 assistências. Né? Cara que maior potencial ofensivo. Tá? Samuel Xavier é interessante também, fez gol aí no meio de semana, mas varia muito a pontuação dele, né? Um aqui, 2 aqui. Já o Juba tem sido mais regular. Meio campo. Aqui os números não ajudam muito não, porque você não precisa de número para dizer que o Arrascaeta é uma boa para a rodada. Porque o artilheiro do campeonato, as pontuações só zicou uma. O resto 12, 12, 19, 16, não tem nem o que falar. 7 gols. Matheus Pereira, cara, o Matheus Pereira é bom para a rodada também. Tem potencial, inclusive sedimento, mas está muito caro para valorizar. Então não vou com ele essa rodada. Alan, pô, tem mesmo em jogos que ele não foi bem, ele faz 5 pontos, né? Tem uma pontuação, a média 7. Vamos com ele, tá? Bate pênalti, bola parada. Tem 2 gols e 4 assistências. Bons números. Não fechar com Ares. Pegando essa Juventude fora, Juventude é das piores defesas, né? Caso deve ser um jogo difícil, mas ele tem gol, tem 3 assistências, muito potencial.
gente vai investir nesse meio campo. Vamos ver o ataque. Eu não falei de opções baratas esse meio campo. Acho que seria o Mugni ou o Rubens, né? Os números para mim aí, ó. Ascaeta, o Mugni, Oscar de São Paulo. Tem opções aí interessantes. Um atacante médio de pontuação nos últimos 5 jogos, de acordo com o mando. Corinthians, né? Tá dando pro Yuri Alberto aqui, mas esses números aqui foram com o Memphis, tá? Memphis não vai para jogo, então não vou com o Yuri Alberto essa rodada. Ceará, o Sport cede muito para atacante, mas embora não ter chegado muito ali Pedro Raul, não vou indicar ele essa rodada. Prefiro no Bahia, prefiro um atacante do São Paulo, que tem muito potencial para essa rodada, mesmo número tão bom ali, uma Ferreirinha é uma boa, e o Caio Jorge, tá? Que pra mim é unanimidade. Verratti, o Fortaleza não cede. A fase do Vasco é horrível também, né? Palmeiras, os atacantes têm conquistado mais, mas o Bragantino não cede. Fora de casa, né? E o Santos ali, vitória também, muito razoável, né? Os atacantes que jogam fora de casa não tô gostando de nenhum. Então o time vai ser com mandantes. Análise de gols dos últimos jogos. Flamengo, Juventude, Cruzeiro, que tá fazendo gols, né? Internacional, Corinthians. Bem. Vamos escalar esse ataque, vamos lá. Eu vou de Pedro, tá? Não vou fugir do óbvio. Tem 4 gols, deve ter muita oportunidade, não começou jogando a última. Um monte de campo do Flamengo, jogo do Maracanã, meio campo neutro, né? Mas a maior torcida deve ser do Flamengo aí. O Caio Jorge tá em excelente fase, esse você tem que colocar. Pra tirar alguém, eu tiro o Pedro essa rodada, mas não tiro o Caio Jorge, cara. Viu? Pelos números ali também. Tem 5 gols, 2 assistências, está numa fase muito boa. O Atlético Mineiro tem tomado gols. Não vou com o Hulk essa rodada. E eu vou fechar aqui com o Wesley. O confronto é favorável, o Mirassol sofre muitos gols. Ele tem 2 assistências, está na hora de fazer o golzinho ali. Mesmo se não fizer, tem média básica ali que fez 13, que 9, que 8, sem gol. Né? Interessante o Wesley. O treinador. Vou botar aqui para escala para ver, ó. Pontuação dos últimos 5 jogos. Flamengo. Se eu tivesse 160 cartoletas, meu treinador é o Flamengo. Mas o treinador do Ceará é interessante também. 8.4 em média, cede 7 em média esporte. O Internacional, o Roger, do São Paulo e do Bahia. Acho que é mais ou menos isso aí. Bate um pouco com os favoritos lá. No Corinthians não estou confiando, tá? O Memphis não vai para jogo, acho que isso muda muito. E o nosso treinador, então, apesar de eu gostar muito, Felipe Luiz, né? Mas tô com 145 cartoletes, tem que poupar ali um pouco. Treinador. Eu poderia de Rogério Ceni, Zubeldia. Vai ter o treinador do Ceará também, Léo Condé, interessante, né? Vou fechar com o Zubeldia.
Sabe por quê, galera? Que fase do Grêmio é horrível, né? E tem um cara que tá em boa fase. Eu vou colocar ele aqui no banco de luxo, que é o Ferreirinha, tá? Vai fazer o Neto dançar de tanguinha. Não foi bem na última, mas fez 5 pontos. 7, 7, 12, 12. Faz a boa, não é? E confronto favorável. Vou deixar com o Ferreirinha. Deixa as indicações de atacante ali. Deixa eu ver. Outras indicações. Eric Pulga. Média 5.9. Clássico, né? Mas interessante. Ali o André Silva, ali, corre fora. No mais, seria também Yuri Alberto, né? Mas não vou com ele. Vitor Roque, você tá em boa fase, ter feito gols. Mas também não vou com ele. Fechou assim, galera. O meu capitão. Cara, tô com a vontade de botar essa faixa no Carlos Jorge, né? Ou Arrasca. Tô muito confiante no Carlos Jorge, galera. Vai ser ele. Tá, mudei agora. Tava no P da faixa, tá? Colocar o banco. Ah, aqui acho que temos o Rubens. O Mugni. Vou de Mugni aqui, às vezes. Potencial da assistência. Analisa bem. Zagueiro reserva, vou aqui nesse do Bahia. Tá vindo bem, né? 5-5, é mais ou menos. Tem chance de SG. Lateral reserva. Vou aqui com Fuentes, né? Que era a dúvida. E o goleiro reserva, vou colocar o goleiro do Ceará. Fernando Miguel. Tá vindo bem, boas pontuações, né? Time fechado a 143 cartoletas. Uma base, né? Do Cartolaço FC. Eu costumo mudar pouco, tá? Até o sábado. Mas eu vou postar uma hora antes do mercado fechar. Cartolaço FC vem com Caio Jorge, capitão. Wesley Pedro. Alan Patrick Arias Arrascaeta. Matheus Bahia. Léo Ortiz, Alan Franco e Juba. Goleirão Max Felipe. Zubeldia, treinador, time custando aí 143 cartoletas. No banco é o Ferreirinha, nosso reserva de luxo. Quase esqueço, né? Mugni, David Duarte, Fuentes e Fernando Miguel. Gostaram do time, galera? Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Segue também no nosso Instagram, no nosso TikTok. Plano de sócio apenas R$10 mensal, 50 anual. Chama no PV lá do Instagram, beleza? Boa rodada a todos, live sexta-feira com convidados, valeu e fui!